sexto ano, tudo bem? Hoje vamos então para a aula 19 de arte, conhecer aí um artista super contemporâneo, o Vic Muniz, que vai aí mesclar fotografia com produção artística, com diversos materiais que vão resultar em excelentes trabalhos. Como objetivos, temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais na apreciação de diferentes produções artísticas e experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, o Vic Muniz é um artista plástico brasileiro, radicado aí nos Estados Unidos, nascido em 1961. Ele é fotógrafo e pintor e é super conhecido por usar aí materiais super diferentes e inusitados nas suas obras, como açúcar, caldo de chocolate, feijão e lixo. Ele tem aí diversos trabalhos, então, com esses diferentes materiais. Já de início, né, o artista inglês aí, John Lennon, ele foi representado, né, ganhou um retrato aí do Vic Muniz, que foi feito a partir de café, né? Os grãos, então, do café formam aí o rosto, o cabelo e os contornos do artista, e os olhos, então, são representados por 2 xícaras, né, de café cheias. E vê se não parece realmente John Lennon. Então, poxa, que trabalho legal, né? Utilizar uma coisa totalmente, né, fora de um contexto artístico, digamos assim, né? Não é uma tela, não é uma tinta, nada, mas que faz uma arte muito legal. Então, o que ele fazia? Montava esses, esses trabalhos, né? Porque não é uma escultura, não é uma pintura, enfim. E fotografava, né? Como ele utilizava esses elementos perecíveis, ele montava, né, de forma concreta e registrava através da fotografia. A partir aí de 88, o Vic Muniz ele começou a desenvolver trabalhos que faziam aí uso de uma percepção e uma representação de imagens aí, utilizando diferentes técnicas, né? Utilizou açúcar numa série de trabalhos, chocolate, ketchup, gel para cabelo, lixo, né? Inclusive ele tem um documentário, a gente vai ver mais adiante, que traz essa produção, então, desses retratos através do lixo, utilizando realmente aí o lixo retirado de um lixão no Rio de Janeiro. O processo aí do artista, ele consiste, então, em compor a imagem, né, com esses materiais diversos, geralmente perecíveis, na maioria. Então, ele monta, né, ele faz essa imagem e fotografa, né? Então, a fotografia é o resultado final, então, da sua produção, né, da sua arte. E as fotografias do Vic, elas fazem parte aí de acervos particulares e também de museus em Londres, Los Angeles, São Paulo, Minas Gerais. Ele tem uma repercussão aí internacional também muito grande. Olha que bacana, né? Esse autorretrato feito pelo Vic Muniz. E nesse autorretrato ele utiliza o quê? Pedaços de papel, né? Formando um excelente trabalho que talvez nem com a pintura conseguiria ter uma riqueza de contrastes de cores e de detalhes. Então, realmente, um trabalho muito minucioso que resulta em belas fotografias. E quem não poderia faltar, né? A famosíssima aí Mona Lisa, né? Do Leonardo da Vinci, que ele utilizou, então, 2 elementos bem particulares, né, para fazer aí esse retrato da Mona Lisa. Então, ele utiliza aí a geleia de uva e manteiga de amendoim para representar aí a icônica Mona Lisa, né? E esse trabalho ele fez em 1999. Uma fala do Vic Muniz que resume muito esse trabalho dele: a arte é, sobretudo, a habilidade de olhar para uma coisa e enxergar outra. Então, por exemplo, aqui ele retratou o Freud, então, com calda de chocolate. Então, se imagina, né? Você olhar para um elemento assim super comum, tá? Utilizado aí na culinária e tudo mais, e isso ser aí a principal ferramenta para um retrato, né, tão bom quanto esse. Então, é bem o resumo aí do estilo de arte, o estilo do trabalho dele, é você olhar para uma coisa e enxergar outra, né? Utilizar-se de materiais aí, dos mais diferentes materiais para se fazer esse tipo de arte. De certa forma, a gente
né, particularmente falando, é isso que nas nossas aulas de arte a gente deve e busca, né? Trazer aí elementos do cotidiano, ferramentas que não precisam ser uma tela, o melhor pincel ou a tinta, enfim. Você pode criar arte e formas muito boas com qualquer material. Então, muitos artistas, principalmente aí os mais contemporâneos, trazem muito isso, né? O se fazer, reutilizar materiais, o se fazer trabalhos artísticos usando lixo, usando grama, usando elementos naturais, enfim, qualquer coisa, né? E aqui o Vicky Muniz usou aí calda de chocolate. Também a calda de chocolate, ela foi aí utilizada para retratar a capa do CD da banda Tribalistas em 2002. O artista, então, ele foi convidado pelo trio para dar uma cara, né, nova aí para o álbum deles e, né, na época a banda fez muito sucesso e o trabalho, então, com a calda de chocolate foi estampado na capa do CD. Outro trabalho, assim, uma série, né, de trabalhos que ele fez muito legal e que também trouxe ele, então, para a fama artística realmente, foi a série Crianças de Açúcar, que foi criada em 1996. Esse trabalho, ele foi muito legal, porque ele utilizou, então, imagens de crianças caribenhas, né, oriundas aí de famílias pobres que trabalhavam então em plantações de cana-de-açúcar, que cortavam cana-de-açúcar e retratou essas crianças utilizando o próprio açúcar. Então ele modelou esses retratos que ele fez das crianças utilizando aí vários tipos de açúcar e de certa maneira aí traz esse contraste, né, essa ambiguidade aí no sentido, né, a doçura do açúcar com aquele trabalho árduo daquelas crianças, então, que precisam daquele trabalho para viver, enfim. E ele traz aí essa comparação e foram vários retratos que ele fez, né, que ele modelou aí com o açúcar, né. Como eu disse, ele também traz essa comparação aí da doçura do açúcar e o amargor da vida dessas pessoas, né, dessas crianças. Então, nesse trabalho, ele fotografou as crianças, utilizou essa fotografia aí como base, né, para modelar o açúcar e fotografou novamente, então, a utilização, a obra montada com o açúcar. E depois que essas obras foram feitas e fotografadas, então, ele colocou todo o material, né, o açúcar utilizado para aquele retrato em potinhos e rotulou, né, com as fotografias originais da criança, né, de quem ele fez e expôs então esses vidros juntos com as fotografias em diversos museus aí pelo mundo. Aqui temos uma imagem, né, dos potes com as fotografias originais dessas crianças, então, trabalhadoras de fazendas de cana. Um trabalho que trouxe ele mais ainda para a fama e mostrou todo esse potencial criativo, né, de utilizar a fotografia, de utilizar um material inédito para fazer um trabalho muito bonito, né, para um retrato aí muito realista, utilizando apenas o açúcar. Como eu comentei anteriormente, né, o lixo também o alçou para a fama aí, e foi um trabalho muito legal que gerou até um documentário que se chama Lixo Extraordinário. Então, em 2008, ele utilizou o lixão de Gramacho, na Baixada do Rio de Janeiro, aí considerado o maior lixão aí. E ele foi até esse local, onde ele tinha primeiro a intenção de fazer pinturas, né, observando aí os trabalhadores desse lixão. Mas acabou aí que esse projeto teve aí uma adaptação e que ele usou o próprio lixo para montar aquela imagem e fotografar. Esse documentário ele foi filmado aí ao longo de quase 2 anos e esse documentário acompanha então a visita do Vicky Muniz a um dos maiores aterros sanitários do mundo, que é do Rio de Janeiro. Então lá ele fotografou os catadores, né? Ele posicionou e retratou tirou a foto dos catadores no próprio lixão. E com essa fotografia ele utilizou o próprio lixo para montar essa cena, essa fotografia num grande galpão aí
para depois fotografá-la novamente, assim como fez ali com as crianças de açúcar, para registrar. E esse trabalho, então, essas fotografias, elas foram leiloadas e essa arrecadação do leilão, ele tinha a intenção, então, de reverter para essa população que mora, que trabalha naquele lixão, para tentar melhorar a vida dessas pessoas. E, né, nesse trabalho, então, ele pergunta, ele instiga as pessoas a pensarem como seriam as suas vidas fora daquele ambiente, né? Então, é um trabalho muito bacana de se ver, tanto que eu deixo depois a sugestão do trailer, né, desse documentário, onde você percebe a emoção das pessoas que estavam envolvidas, né? E de como elas se sentiram importantes com aquilo, de como aquilo valorizou aquelas pessoas que estão no local né, tão desprezível quanto um lixão. Então, aqui tem bem a imagem do que ele fez, né? Ele fotografou primeiro, né, o catador, as pessoas do local e depois, então, montou de uma forma muito grande. Aqui até tem, olha, a proporção, né, da montagem, então. Num galpão, posicionou todo aquele material que é retirado do próprio lixão para criar aí a sua reprodução das fotografias das pessoas, né? E as fotos, então, foram leiloadas e vendidas aí por milhares de reais. Foi uma repercussão muito grande. Deixo aqui o trailer, né, do documentário, é um trailer curto, vale a pena assistir. É muito legal para você ver esse outro lado da arte, né, que não tem só esse cunho aí de promover o próprio artista, mas esse cunho aí social também muito bacana. Outro trabalho do artista, também um pouco mais recente, de 2015, onde ele produziu essa Torre Eiffel, onde ele utilizou então cartões postais de Paris, onde ele utilizou de colagem para recriar então essa cena, né, da capital francesa aí tão popular. Então ele utilizou os próprios cartões postais de Paris para retratar a capital aí francesa. O Che Guevara também ganhou aí contornos bastante diferentes, né, pelo Vicky Muniz. Para esse retrato do Che Guevara, o Vicky Muniz ele utilizou então feijões enlatados e também o feijão aí porque é um alimento, uma comida típica de Cuba. Então ele já traz aí essa ideia, né, de utilizar, tendo essa ligação com o alimento da região e tudo mais, e retratando então o Che Guevara. Realmente ficou muito parecido. Se você olha assim, sabendo que foi feito com feijões, você realmente percebe, né, os grãos e esse molho ali, enfim, você consegue perceber bem. Outro trabalho muito legal e, né, mais recente foi na abertura dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Nessa abertura dos Jogos, o Vicky Muniz era um dos diretores da cerimônia e ele criou aí um trabalho especial para essa abertura dos Jogos, onde ele criou um imenso quebra-cabeça, onde cada peça era levada aí até o centro do ginásio ali por uma delegação e trazia o nome do país também de um lado e do outro lado, então, a foto dos atletas, né, que estavam pertencentes aí a cada delegação. E esse quebra-cabeça imenso, a cada delegação que vinha ia montando, né, esse interior ali, e a última peça foi colocada então pelo próprio Vicky Muniz, né, representando o Brasil, e completando esse quebra-cabeça, formou um enorme coração que começou a pulsar com o uso e projeções aí de muitas luzes. Essa obra de arte, ela faz referência então a um conceito central da cerimônia, né, resumindo na frase: o coração não conhece limites. E realmente, deixo um link ali em azul que mostra esse coração pulsante no centro do Maracanã ali, que é muito legal. A gente nem lembra, né, ou às vezes não se atenta a essa abertura dos jogos, mas qual é todo o significado por trás disso? Com certeza, um belo trabalho também do Vicky Muniz. Outro trabalho que merece destaque aí foi inaugurado em dezembro de 2016 e onde ele tem várias representações aí dos tipos de pessoas que frequentam então o metrô de Nova York.
esses mosaicos, ele fez aí, utilizou cerca de 3 anos para fazer esses 37 mosaicos nas paredes internas, então, do novo trecho do metrô em Nova York. E representam pessoas, né? Pessoas normais do dia a dia que frequentam a estação de metrô e tem aí proporções naturais de tamanho. Para encerrar também, quero deixar uma obra muito legal que ele fez aí em 2020, né, no auge aí da nossa pandemia do coronavírus, onde ele homenageia os médicos e enfermeiros com esse retrato. Ele fez esse retrato com as fotos de todos os médicos e enfermeiros, né, profissionais da saúde, que faleceram nessa pandemia até o momento da criação da obra. Então, ele utilizou todas as fotos dessas pessoas, desses trabalhadores da saúde, montando, então, esse retrato tão significativo e foi lançado, né, concluído aí em 2020. Então, assim conhecemos um belo trabalho de um super artista aí que vem inovando cada vez mais. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima.